5.700. Vai ler, e ele vai. Essa paraxá vai de Devarim 31 a 30, Haftará, Askenazi, é Oséias 14, 2 a 10 e Joel 2, 11 a 27. Sefaradim, Oséias 14, 2 a 10, Miqueias 7, 18 a 20, e a porção do Berit Hadashá é 18, 1 a 19, 42. É a paraxá, é a porção do Berit Hadashá que nós vamos comentar, e nós já cantamos a bênção She'erianu, que é: bendito és tu, soberano do universo, que nos permitiu viver e realizar e atingir este momento que estamos vivendo agora, em nome de Yeshua HaMashiach. Então vamos comentar. Começamos lá em João 18:1, que diz assim: tendo Yeshua dito isto, saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Meu irmão, nada que Yeshua faz é à toa, né? Nada que Yeshua fez ou faz é à toa. E a gente precisa prestar atenção em tudo que ele faz. Durante a sua peregrinação nessa terra, pois foi este ribeiro de Cedron que ocorreu um dos episódios mais tristes da vida do rei Davi. O rei Davi, ao fugir do rebelde Absalão, cruzou o vale do Cedron a pé, como Yeshua fez, e atravessou esse ribeiro em seu tempo. Veja em 2 Samuel 15, versículo 23. Toda a terra chorava em alta voz, enquanto todo o povo passava. E o rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todo o povo caminhava na direção do deserto. Não é à toa que a gente fala que o rei Davi prefigura Yeshua, não é verdade? A vida de Davi é uma profecia sobre Mashiach. A travessia do ribeiro de Cedron pelo rei Davi é uma profecia da travessia do rei Yeshua do mesmo ribeiro em seu tempo. Inclusive, o rei Davi também, para seu espanto, tinha um Pedro. Sabia disso? O rei Davi tinha um homem igualzinho a Pedro, pronto para morrer por ele, segundo ele dizia. É só a gente ver em 2 Samuel 15, 21. Respondeu, porém, Itaí, ao rei, e disse: vive o Senhor e vive o rei, meu senhor, que no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, aí estará também o seu servo. Não é a mesma coisa que Pedro falou ao rei Yeshua? Veja em Lucas 22, 23. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo tanto para a prisão como para a morte. Não é a mesma coisa, hein? O rei Davi atravessa o ribeiro de Cedron, o rei Yeshua também atravessa o ribeiro de Cedron. Tinha um homem que era como Pedro para o rei Davi, e tinha o Pedro para o nosso rei Yeshua, não é? Inclusive o rei Davi, quando atravessa o ribeiro de Cedron, está fugindo da morte, né? Da perseguição de Absalão, seu próprio filho, assim como Yeshua e seus discípulos atravessam o ribeiro de Cedron, e um dos seus próprios discípulos o entrega. Veja em João 18, de 2 a 3. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Yeshua se reunira ali com os discípulos, tendo, pois, Judas tomado a corte e uns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou ali com lanternas, arrotes e armas. Arrotes é como tocha, né, de fogo. Mas Yeshua já sabia
o que lhe estava para acontecer. E, inclusive, os poupou o trabalho de procurar-lhe entre a multidão que o seguia. E se adiantou e se apresentou. Veja em João 18,4. Sabendo, pois, Yeshua tudo o que lhe havia de suceder, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscai? E logo depois que eles respondem a Yeshua, todos caíram por terra. Você já prestou atenção nisso? Veja em João 18, de 5 a 8. Responderam-lhe a Yeshua o Nazareno. Disse-lhes então Yeshua: sou eu. E Judas, que o traía, também estava com eles. Quando Yeshua lhes disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Olha que coisa. Só dele dizer, sou eu, eles caíram. Tornou-lhes então a perguntar: a quem buscai? E responderam: a Yeshua, o Nazareno. Replicou-lhes Yeshua: já vos disse que sou eu. Se, pois, é a mim que buscai, deixai ir estes. Vê se pode. Um prisioneiro dando ordem. Deixai ir estes. Yeshua sempre usou o termo eu sou, sabia? Se você pesquisar, você vai ver que ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira e, por fim, eu sou o Nazareno a quem vocês buscam para morrer por todos vós. E o interessante é que no momento de sua prisão, Yeshua dá uma ordem: deixe os discípulos irem. E mais interessante é que os comandantes da corte e os guardas nem discutem a impossibilidade desta ordem de Yeshua e obedecem a ordem imediatamente. Gente, isso não é normal. Um prisioneiro dá ordem para quem vai prendê-lo e o oficial obedece isso sem discutir? Não é normal. Os soldados obedecerem a ordem de um prisioneiro. Mas eles obedeceram a Yeshua sem questionar. Olha que coisa, gente. Vocês já perceberam isso? Ele obedece sem questionar. E a palavra fala uma coisa interessante. Diz por quê. Veja em João 18:9. Para que se cumprisse a palavra que dissera: dos que me têm dado, nenhum deles perdi. Eu tive muito tempo de dificuldade com essa palavra, porque eu pensava que tinha uma profecia a respeito disso, e eu procurei na Bíblia e nunca encontrei. Então eu tive muita dificuldade, porque para se cumprir a palavra que foi dita, então eu procurava, mas não encontrava. Eu não sei se você já teve essa curiosidade. Eu nunca achei na Bíblia a respeito desse assunto. Porém, Deus não nos deixa enganado. Presta atenção no que está escrito em Hebreus 1, de 1 a 2. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Esta profecia se cumpre não porque havia uma palavra de Deus por meio dos profetas a respeito deste momento, e sim porque esta palavra veio por meio de Yeshua, seu próprio Filho, quando ele fez sua última oração intercessória por nós. Foi ele mesmo que profetizou isso, pois Deus está falando por meio de seu Filho agora. Veja a palavra profética de Yeshua em João 17, 11 e 12. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda-os no teu nome, o qual me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava no teu nome que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
E Yeshua ora segundo a vontade de Deus, expressa por ele mesmo, lá em João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos aqueles que me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Tremendo, né? Então, obviamente, se cumpre essa palavra, que ele não perca ninguém, a não ser aquele, segundo as Escrituras, que tinham que se perder, que é a grande dúvida das pessoas, porque elas perguntam se Judas Iscariote já foi estabelecido por Deus para trair, então como é que ele poderia ser salvo? Não é verdade? Mas eu queria que você entendesse uma coisa: existe vaso de honra e vaso de desonra. Existe joio e existe trigo. O próprio Yeshua, quando escolheu seus discípulos, escolheu um joio, escolheu um vaso de desonra, para que se cumprisse tudo a respeito de sua vida. Aquele homem não queria salvação, ele roubava o dinheiro que era colocado para sustento do ministério de Yeshua. Ele roubava, ele não queria a salvação. O intuito dele era uma revolução contra os romanos, mas salvação ele não queria. E Yeshua sabia muito bem disso, porque foi o próprio Yeshua que o escolheu. Amém, meu irmão? Um dentre os filhos do diabo, um dos filhos da serpente, que não tinha o coração aberto para a salvação, porque Deus conhece o coração de cada um de nós. Então, quando Yeshua escolhe ele, Yeshua sabia o que ele ia fazer, porque Yeshua conhece o coração dele. Então Yeshua disse uma vez assim: não foi eu que vos escolhi, mas dentre vós há um diabo. Ninguém sabia. Entre vós há um que há de me trair. Eles não ficaram perguntando: sou eu? Será que sou eu? Ninguém sabia. Mas Yeshua sabia, para o louvor da glória de Deus. Então essa palavra, obviamente, se cumpre. Neste mesmo momento, o discípulo Shimeon, que todo mundo chama de Pedro, o nome dele natural não é Pedro, isso foi um nome que Yeshua colocou, o nome dele é Shimeon, tendo consigo uma espada, fere um servo do sumo sacerdote. Veja em João 18:10. Então, Simeão, ou Shimeon, Pedro, para que você saiba quem é, tinha uma espada, desembainhando-a, e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malcom. A este ato de Pedro, Yeshua nos dá algumas respostas interessantes ou alguns ensinamentos interessantes. Veja em Mateus 26:52. Então Yeshua lhe disse: mete a tua espada no seu lugar, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. O que você acha que Yeshua está falando aqui? Todo mundo que usa a espada, pela espada morrerá. Apesar de hoje você encontrar pessoas dentro da igreja que acham que pena de morte é cristão, não é? Se você falar que pena de morte está na Bíblia, as pessoas brigam com você, são contrárias a você, mas é exatamente isso que Yeshua está falando aqui, confirmando aquilo que Deus falou lá em Gênesis 9:6. Quem derramar sangue de homem, pelo homem terá o seu sangue derramado, porque Deus fez um homem à sua imagem. E às vezes você falar isso dentro da igreja causa o quê? Espanto, escândalo, não é verdade? Eles vão logo usar um dos mandamentos: não matarás, não é verdade? Essa é a lei, não mate. Mas se você matar, o que tem que acontecer? Você tem que morrer. Rafael, mas a gente não vai fazer isso hoje. As nações não vão fazer, e não estão fazendo.
Porque as nações desobedecem a quem? A Deus. Então, Deus vai aplicar isso. Veja lá em Apocalipse 13, versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. E olha o que diz. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E aí? Como é que a gente faz? Joga fora? Hein? Eu não jogo. Está escrito, assim o é e assim sempre será. Ah, Rafael, mas isso é coisa de atrasado, né? Não, meu irmão. Não é coisa de atrasado, não. Você já viu quantos criminosos são soltos e repetem coisas hediondas? Sabe por quê? Porque desobedece essa palavra. Aquele que mata por vontade própria tem que morrer, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Yeshua confirma isso, está confirmando aqui com Pedro. Pedro, guarda essa espada, porque é necessário aquele que usa a espada seja morto por ela. É claro que você tem o processo de defesa, se você está se defendendo é uma coisa. Nós estamos falando de morte, aquele que mata porque roubou, premeditado, essas coisas. Amém? É disso que Deus não quer. A base é não matarás, mas como o homem está caído e mata, Caim não matou Abel? Começou lá, meu irmão. Tem homem que sai para roubar o teu tênis, mata a pessoa. Sai para rouba celular, mata a pessoa. Rouba carro, mata a pessoa. Não é verdade? Então, o que Deus manda é que essas pessoas teriam que ser mortas. Como as nações são ímpias e não obedecem a Deus, o pecado vai tomando conta da sociedade. E aí, meu irmão, a coisa vai de mal a pior, como o apóstolo Paulo fala. Glória a Deus. Então, como o homem não faz, então Deus vai fazer no período de Apocalipse. Isso vai acontecer. Quem vai executar? Não sei, mas vai acontecer, está escrito. Amém? Então, Yeshua nos mostra também como somos pequenos e frágeis diante do nosso Criador, quando ele diz para Pedro uma coisa interessante. Veja, Mateus 26, 53. Ele diz assim: ou pensas tu que eu não poderia rogar a meu Pai, e que ele não me mandaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Olha o que ele está dizendo. Pedro, guarda essa espada aí. Você acha que se eu não quisesse, eu não clamaria ao Pai, e ele me mandaria mais, olha aí, mais de 12 legiões de anjos? Meu irmão, eu quando leio as coisas na Bíblia, eu vou pesquisar. Você sabe quantos homens tem uma legião? 6.000 homens. Ó, se você fizer uma conta normal, em média, você vai multiplicar 6.000 por 12, dá 72.000 anjos. Ele falou mais. Ele não falou 12, ele falou mais de 12.000. Só para a gente ficar nesse número redondo, ele clamaria, Deus mandaria 72.000 anjos. Você tem ideia do que é isso? Só para ele pedir: Pai, destrói o povo aqui. Vinha 72, mais de 72.000 anjos. Se Yeshua rogasse o Pai, meu Deus, eu fiquei meditando nisso, Senhor, mais de 72.000 anjos viriam. Você tem noção disso? Nenhum de nós tem. E só para você ter certeza que isso é possível, o profeta Daniel viu a quantidade de anjos que servem o nosso Pai Celestial.
confirmando o que Yeshua falou a Pedro. Veja em Daniel 7, de 9 a 10. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chama de fogo, e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou para o juízo, e os livros foram abertos. Mais de 72 mil anjos, moleza, né, meu irmão? Porque, olha, eram milhares de milhares, miríades de miríades. Você sabe quanto é isso? Se você clamar a Deus em nome de Yeshua, Ele manda mais de 12 legiões para te guardar. E mesmo assim, você não sabe quantos seres celestiais Deus criou. Você tem ideia? A gente tem uma ideia muito pequena, né? A gente conhece o anjo Gabriel, o anjo Miguel, o Satanás, os demônios, só. Nós não conhecemos nada, gente. Nós não conhecemos nada. É miríades de miríades, milhares de milhares. E Ele conhece cada um pelo seu próprio nome. Meu Deus, a gente não tem consciência. Às vezes a gente se projeta em Deus, a gente vê Deus como um homem como nós. Deus não é um homem. Ele falou, não sou homem para que minta, nem filho do homem. Às vezes você está preocupado com coisas muito pequenas, porque o seu Pai Celestial pode te enviar mais de 12 legiões de anjos. Eu ficaria só feliz só com 2 anjinhos. E Yeshua falou que se ele clamar, Deus manda mais de 12, gente, mais de 12. A gente fica todo feliz porque viu um anjinho, um anjo, conta para todo mundo, fica todo mundo orando em línguas. E Yeshua falou que ele clamaria e o Pai lhe enviaria mais de 72 mil anjos. O profeta Daniel viu essa realidade. Nós precisamos, como crente em Yeshua, compreender essa realidade. Essa realidade precisa estar dentro do teu coração. Às vezes você tem medo de coisas porque você não tem consciência dessa realidade. O que é para Deus enviar um anjo? O que é para Deus enviar um anjo? Um anjo. E a gente já fica feliz, satisfeito. Que coisa, né, meu irmão? Porém, Yeshua não clamou ao Pai, para que se cumpra as Escrituras sobre sua vida. Veja em Mateus 26, 54. Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então, ele não clama ao Pai para que ele permitiu que as coisas acontecessem com ele. É por isso que ele não clamou ao Pai. Mas você viu que nós ficamos um pouquinho para ser destruído, né? Imagina se Yeshua falasse assim, eu não quero morrer mais por eles. Senhor, envia seus anjos. Meu irmão, isso aqui tudo seria destruído. Aí você tem consciência do amor dele por nós, porque ele tinha tudo nas mãos, tinha razão para nos destruir, ele estava sendo humilhado, ele estava sendo zombado, rejeitado, e Deus criou todas as coisas por ele, para ele, por meio dele. Ele veio para os seus o rejeitaram, ele tinha toda
a razão, Deus não discutiria com ele. É isso que você quer, meu filho? É, pai. Acabou. Para todos nós. A gente precisa compreender quão profundo foi este amor, meu irmão. Se você é dono de uma empresa e você descobre que o seu empregado está roubando, o que você faz com ele? Demite na mesma hora, né? Mas Yeshua não fez isso conosco. Ele não nos demitiu. Ele falou, o Rafael é ladrão, o Rafael não presta, mas eu morro por ele, para a justificação dele. Amém, meu irmão? É isso que ele fez. O amor dele é tão grande, é tão profundo, que às vezes a gente nem compreende. Ele nunca vai falar eu te amo, mas a atitude que ele fez foi de amor, porque ele tinha tudo para destruir todos nós. Quando ele disse, eu sou, aquela guarda foi jogada em terra. Você pode imaginar o que foi isso, meu irmão? Alguém chegar perto dele e falar, vim te prender, e ele diz, sou eu, a pessoa no chão. Caiu todo mundo. Bastava ele, Senhor, mata todo mundo aqui. Ele estava livre. Se ele não quisesse, ninguém tocava nele. Morria todo mundo. Bastava ele dizer, estão mortos, tchuf, morria todo mundo. Não precisava nem clamar ao Pai. A gente precisa ter consciência dessas coisas, qual é a profundidade da atitude dele. Ele podia ter acabado naquela hora, ou antes até. E aí você começa a pensar, ele se deixou ser preso. Lembra do profeta Elias, ou Eliseu, eu sempre troco. O rei mandou a guarda ir buscar ele. Homem de Deus, desce aí agora. Ele falou, se eu sou homem de Deus, é Elias. Desça fogo do céu e queime vocês. A mesma coisa, gente. Vai lá e prende Yeshua. Estamos procurando Yeshua de Nazaré. Sou eu. Plum, caiu todo mundo. Ele é que não quis matar. Porque ele falou, sou eu, caiu todo mundo. Imagina, meu irmão. Você já parou para pensar o que é isso? O cara não tinha nem condição de encostar a mão nele, meu irmão. Nem condição, porque só dele falar, sou eu, caiu todo mundo. Então você pode parar para pensar, meu irmão, que amor é esse? Realmente, quando Yeshua estava na cruz, ele falou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Realmente, não sabemos. Não sei nem se hoje sabemos. Porque ele tem tudo, ainda tem para nos destruir, meu irmão. Ainda tem, as pessoas zombam dele, as pessoas fizeram no carnaval aí zombaria dele, e ele não matou nenhum deles. Mas ele pode. Isso é amor, meu irmão. Quantos de nós suportaria alguém zombar da gente em praça pública e a gente ficar quieto? E a gente tem poder nenhum, tem? Pois é, a gente tem poder nenhum, Yeshua tem. E os outros zombam dele, as pessoas rejeitam ele, as pessoas fazem chacota com o nome dele. E você não ouve nada, aquele silêncio. Sabe por que eles não morrem? Misericórdia. Aí a gente começa a compreender quão profundo é esse amor. Porque ele pode matar qualquer um de nós agora. Agora. Cai todo mundo e ninguém sabe nem por quê. Mas ele não faz, porque ele é misericordioso para conosco. Yeshua não clama o Pai.
E a resposta dele para Pedro é tão interessante: como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Olha que coisa. E que escritura é essa? Israel, que não crê, não aceita. Isaías 53, 7 a 9. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo foi arrebatado, foi preso. E quem dentre os da sua geração considerou que ele fora cortado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo? Aí você diz assim: só transgressão de Israel? Meu povo aqui inclui você. Você não é povo de Deus, meu irmão? Então, foi por causa da sua transgressão que ele foi morto, que ele foi tirado da terra dos viventes. Ele não foi tirado da terra dos viventes porque ele envelheceu, porque ele adoeceu, porque ele pecou. Mas ele foi tirado da terra dos viventes por nossa culpa. Você sabe que se Yeshua não quisesse, ele não morria. Por isso que ele fala uma palavra tremenda, né? Eu dou a minha vida porque quero. Quem de nós pode dizer isso? Eu vou dar a minha vida porque eu quero. Ninguém. Não temos, não. Eu dou a minha vida porque quero e a torno tomá-la. Por isso o Pai me ama. Isso é tremendo, né, meu irmão? Por isso o Pai me ama. E ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido, foi zombado, machucado, por causa da nossa transgressão. E deram-lhe a sepultura com os ímpios. Desonraram ele. E com o rico na sua morte, embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano nenhum em sua boca. Yeshua não era digno de morte. Se Yeshua não quisesse, ele ficaria vivo por resto da existência dos homens. Ele morre por amor a nós. Ele entrega a sua vida por amor a nós. Veja também em Daniel 9, versículo 26. E depois de 62 semanas será cortado o ungido, e nada lhe subsistirá. Sabe o que significa isso aqui? E nada lhe subsistirá? Lembra de Gênesis, de Êxodo, quando Deus estava tirando Israel do Egito, que inaugurou o Pessa, e falou, assará em fogo o cordeiro, e comerá, e não deixará sobrar nada dele para o outro dia. Desafio a qualquer um encontrar o corpo de Yeshua. Não ficou nada dele na terra. Porque a palavra o diz, nem fio de cabelo. Ah, mas os caras estão procurando. Deixa procurar, o problema deles. Procure mesmo. Porque vão procurar e não vão encontrar. Porque está escrito, nada lhes subsistirá. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E Yeshua podia claramente ser livre e sem nenhuma dificuldade ser tirado da mão dos demônios e dos homens. Sem dificuldade. Que dificuldade ele teria? Se ele falou assim, sou eu, os guardas tudo caíram no chão. Imagina, os demônios devem ter ficado tudo assustados, né? E se ele mandasse os demônios embora, tudo ia. Então, não tinha força na criação, a não ser Deus. E Deus não o forçou. Olha que coisa tremenda. Só Deus podia levá-lo à morte. Lembra de Abraão andando com Isaac?
Foi Abraão que levou Isaque ao sacrifício. Só Deus poderia levar o seu filho, Yeshua, à morte. Só ele, mais ninguém. Eu achei muito engraçado, sou eu, caiu todo mundo. Imagina. Sou eu que sou, então morria, né? Sou eu que sou, caí e morria. Cheio de autoridade e de poder, não é? Yeshua podia claramente ter sido livre, sem nenhuma dificuldade da mão dos guardas, dos demônios e de qualquer um. Só de Yeshua dizer, sou eu, aqueles que vieram prendê-lo caíram por terra. Imagina se clamasse ao Pai. Varria a terra. Yeshua se entregou por vontade própria. Veja em Mateus 26, 24. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito, mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Eu sei que essa palavra é dirigida a Judas Iscariote, mas eu vou dizer uma coisa para você. Ai daquele que o negar, melhor seria não ter nascido. Amém? Então essa palavra aqui ela é mais ampla. É para aqueles que o negam. Porque qual é o futuro daqueles que o negam? Ele diz que o negará diante do Pai e dos seus anjos. Aí você conta quantos anjos tem, miríades, milhares de milhões. Então a pessoa será negada por ele diante de Deus. E qual é o futuro dessa pessoa? Pois é, inferno, Guiena, e depois o lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. E essa é eterna. Amém? Ele se entregou por sua vontade. Veja também João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Davi foi brigar com um leão por causa de suas ovelhas. Deu a vida dele, porque um leão mata um homem, não mata? Davi foi contra o urso. Você já viu o tamanho de um urso, meu irmão? A pata de um urso, as unhas de um urso. Davi deu a sua vida pelas ovelhas. Davi é a prefiguração do Mashiach. Yeshua entregou a sua vida ao leão, ao urso e aos homens, para que eu e você ficássemos vivos. É tremendo esse Senhor, não é? Yeshua deu sua vida, se entregou à morte por amor a mim, a você, a nós e todos que verdadeiramente creem nele em todas as nações, povos e línguas. Yeshua também diz a Shimon que iria beber o cálice que o Pai lhe deu para beber. Veja em João 18, 11. Disse, pois, Yeshua a Pedro, mete a tua espada na bainha, não hei de beber o cálice que o Pai me deu? Gente, andar com Yeshua aquele período deve ter sido muito gratificante. De ver a entrega à vontade do Pai. De ver ele andar na obediência dos mandamentos, com alegria, com gozo. De vê-lo curando as pessoas tocando nele, de ouvir a palavra de Deus saindo de sua boca. Deve ter sido qualquer coisa maravilhosa. Ouvir a respiração dele. E depois ele falar assim, eu vou, mas não vos deixarei só. Rogarei ao Pai, e ele vos enviará o seu Ruach. E ele convencerá o mundo do juízo, do pecado, do juízo e da justiça. Como Yeshua é amoroso. Pois é, ele nos convenceu do pecado. Obrigado, Senhor. Profecia dita por quem? Por Yeshua. Porque a partir de Yeshua,
o pai tem falado pelo filho. E o que o filho falou acontece. Quando ele orou, pai, guarda-os do maligno. Então você é guardado do maligno. O maligno não pode tocar, porque ele falou na terra: Senhor, eu os guardei no nome que tu me deste. Eu não estou mais no mundo, mas eles ficarão. Guarda-os do maligno. O diabo não pode encostar a mão em você, porque o Filho de Deus proclamou isso na face da terra. E às vezes a gente fica com medo. Mas ele pediu, ele falou com o pai atende a oração dele. Não atende? Porque ele é justo. A oração de um justo vale muito em seus efeitos. Toda a oração de Yeshua, o pai atendeu e atende. Então você fica com medo. O diabo fez isso. Não sei o que vai acontecer. Sei lá, vem a enfermidade, vem, fica todo mundo com medo. Meu irmão, Yeshua falou, ainda falou assim, eu rogo para que não os tire do mundo, mas os guarde do maligno. Aí a igreja está orando para ser arrebatada, para ser tirada do mundo. Meu irmão, está sendo contra aquilo que Yeshua falou. Deus não vai tirar a igreja do mundo. O arrebatamento não é tirada do mundo, o arrebatamento se é transformado e volta. Porque Yeshua orou, eu rogo, Senhor, para que não os tire do mundo. Eu acho que você não está levando a sério a oração de Yeshua. Tá? Você tem que orar lá as orações de Yeshua para entender, para você saber que tudo que ele orou, o Pai cumpre. Ele é justo, ele andou segundo a vontade de Deus na terra, ele não pecou, não houve engano nenhum em sua boca, então quando ele clama, o Pai cumpre. Está lá. Ele clamou por nós. E ele ainda falou assim, olha que bonitinho, eu não clamo só por estes, mas clamo também por aqueles que hão de crer em mim pela sua palavra. Você crê em Yeshua por que palavra? Então ele rogou por mim e por você também. Oração que está nos cobrindo. Se sinta coberto pela oração de Yeshua, o Filho de Deus. Você não precisa nem orar, mas assim, Senhor, me guarde do maligno, porque ele já orou e o maligno não nos toca. A palavra de Deus não volta vazia. Yeshua orou. Yeshua é justo. E você sabe por que nós somos perdoados? Porque ele falou, Pai, perdoa-lhes. Se ele esquecesse isso, nós estávamos roubados. Mas graças a Deus ele não esquece nada. E ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E morrendo ainda intercede por nós que não prestamos. Então o perdão chegou até nós porque ele clamou ao Pai. O Espírito de Deus veio até nós porque ele rogou ao Pai. Você é guardado da mão do maligno porque ele rogou ao Pai. Os anjos do Senhor vêm e voltam porque ele rogou ao Pai. E você conhece o Apocalipse porque ele venceu, rogou ao Pai, o Pai entregou o livro na mão dele. E permitiu que ele enviasse seu anjo para nos notificar o juízo de Deus sobre a face da terra. E tem gente na igreja que anda com a Bíblia na mão, nem lê Apocalipse, tem até medo de ler. Você está errado, viu, meu irmão, se você tem medo. Porque Yeshua falou, não feche as profecias deste livro, deixe aberta. Todos têm que tomar consciência dessa profecia, porque Deus entregou Yeshua, e Yeshua falou para o anjo dele, vai lá e entrega para os meus servos, notifica-os.
O mundo não sabe. O mundo não sabe, e às vezes o carnal tenta entender e não entende. Mas se andarmos em espírito, entenderemos todas as coisas. Entenderemos quem é Yeshua. Não faremos confusão com isso. Porque a Bíblia, ela não é carnal. Ela não é para o homem adâmico. Ela é para aqueles que são novas criaturas. A Bíblia é espiritual. E às vezes o homem tenta entendê-la na carne. Não vai conseguir nunca, porque está escrito que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. E o espiritual discerne todas as coisas, e o carnal nada discerne. Ah, mas ele é muito inteligente. Não vai discernir, pode ser inteligente, o mais inteligente de toda a terra, que ainda assim não vai entender. Porque coisas espirituais se discernem espiritualmente. Glória a Deus. Veja também João 10:17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para retomar. O Pai ama ele porque ele fez isso também, né? E Yeshua deu sua vida, se entregou à morte por amor a mim, a você e nós. E todos que verdadeiramente creem nele, em todas as nações, povos e línguas. E Yeshua também diz a Pedro que iria beber o cálice que o Pai lhe deu para beber. João 18:11. Disse, pois, Yeshua a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? E Yeshua havia orado ao Pai, perguntando se haveria a possibilidade de ele não beber esse cálice. Ele já havia perguntado isso ao Pai. Vê lá em Mateus 26, de 38 a 39. Então lhes disse: a minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se com o rosto em terra e orou, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então ele se deixou ser preso, pois a vontade de Deus era que ele morresse por nós. Veja em João 18:12. Então a corte e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Yeshua e o maniataram. Porque ele deixou. A partir daí, se cumpre em Yeshua o que está escrito em Isaías 53, 10 a 13. Todavia, foi da vontade do Senhor, Deus, o Pai. Ele não pediu ao Pai? Pai, afaste de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Se ele foi preso, porque era a vontade do Pai que ele se entregasse. Olha aí, Então, todavia, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazendo-o enfermar, quando ele se puser como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, porque ele não vai ficar morto, ele vai ver a posteridade, ele vai ver você, ele está vendo você, que é fruto do trabalho dele aqui na terra, ele está vendo milhões e milhões de pessoas convertendo-se, voltando para ele está vendo a sua posteridade, o trabalho da sua alma. Prolongará seus dias, alcançará a eternidade, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos. É por isso que você está sendo justificado, e as iniquidades deles levará sobre... Ele levou sobre si os nossos pecados naquele madeiro. Pelo que lhe darei o seu quinhão com os grandes, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma até a morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores
intercedeu. Então, meu irmão, ele fez isso por você. E quando você estiver entristecido, você clama porque ele tem intercedido por ti diante do Pai. Isso é uma realidade. Se você tem medo, clama a Deus. Talvez ele mande mais de 12 legiões de anjos para te guardar. Não temas, porque a palavra diz: eu sou contigo. Sou eu que pego-te pela mão direita e te conduzo. Shabbat Shalom.